Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. E aí, meus amigos, o tempo passou e chegou a vez de termos mais um encontro semanal aqui no programa Evidências. E antes do programa de hoje, eu gostaria de oferecer para você e sua família o Guia de Estudos Evidências, ofertado pelos Anjos da Esperança e pela TV Novo Tempo. Você pode adquirir esse guia gratuitamente em qualquer lugar do Brasil. Você pode simplesmente colocar o seu telefone no QR Code que aparece aí na sua tela ou pode ligar pelo 0 Operadora 12 21 27 3121 ou pedir pelo site biblia.com.br. Brigas e desentendimentos nunca fazem bem a nenhum ser humano. Pior ainda quando a desavença envolve alguém a quem amamos. A ruptura de uma relação pode deixar profundas cicatrizes na alma de todos aqueles que estão envolvidos. É algo, enfim, muito triste. O apóstolo Paulo, ao falar da volta de Jesus, deu uma informação desconcertante em sua carta aos Tessalonicenses. Eu vou ler para você o que Paulo escreveu. Ele disse o seguinte: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 4. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que antes que Cristo voltasse, haveria de fato uma grande apostasia e a manifestação de um certo homem do pecado, também chamado de filho da perdição, que os estudiosos quase unanimemente acreditam ser o anticristo. O outro termo que chama atenção aqui é a palavra apostasia. Esta é uma transliteração direto do grego, que tem a conotação de separação, ruptura, divórcio, rebelião, quebra de aliança, especialmente no sentido político e também religioso. Na língua original que Paulo escreveu, o grego, apostasia é derivada de dois vocábulos, apó, que quer dizer para longe de ou contrário a, e estemi, que significa tomar partido, tomar posição. Sendo assim, está em foco a ideia de tomar posição contrária a Jesus ou afastar-se por completo de Jesus. Alguns ainda veem aqui uma referência ao arrebatamento da igreja, mas o termo não contém esse sentido em nenhuma das 350 vezes que ele aparece em textos gregos koiné, escritos desde o 1º século a.C. e 1º século depois de Cristo. E note, Paulo não fala de uma apostasia, ele usa o artigo definido, a apostasia. Ele está falando de algo muito específico. E que apostasia seria essa? Bem, tomando os cognatos da Septuaginta, só podemos entender que Paulo esteja falando de uma ruptura ou quebra de aliança entre o povo e Deus. Agora, considerando que ele estava escrevendo na dispensação cristã, acredita-se que esta apostasia não se refere a outra coisa senão a uma ruptura entre a igreja cristã com Cristo, que seria aos moldes daquela de Israel no passado. É triste, mas a Bíblia disse que isto haveria de acontecer. A apostasia implica na chegada imediata do anticristo, aqui definido como o filho da perdição. Agora vamos para o Apocalipse. Nós terminamos o programa passado com o quadro do diabo, ou o dragão, sendo expulso do céu e voltando seu olhar para a mulher que havia fugido para o deserto. Você pode conferir na sua Bíblia. É a última parte do capítulo 12 do Apocalipse. Na verdade, uma nova perseguição frustrada é vista, já que o dragão tenta devorar a criança, pois a Bíblia fala que ele vomitou depois, atrás da mulher que fugira, um rio para engolir a mulher. Mas a mulher foi para o deserto, onde deveria ficar fora do alcance da serpente. Apocalipse 12, verso 14. Num primeiro momento,
parece que temos por encerrada a história. A mulher foge para o deserto, o monstro não pode ir atrás dela e tudo termina bem. Porém, o capítulo 12 do Apocalipse conclui sugerindo-nos algumas incógnitas. A primeira está no verso 17, que diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, verso 17. Ora, que o dragão fique irado contra a mulher é mais do que compreensivo. O que nos estranha é a referência ao combate contra um certo remanescente, isto é, o que sobrou dela, o resto da descendência da mulher. Não estariam os descendentes da mulher no deserto protegidos juntamente com ela? E mais, se a mulher fugitiva representa o povo de Deus e a igreja de Cristo, quem seria o resto da sua descendência? Ora, não parece muito lógico que João utilizasse um simbolismo duplo para significar a mesma imagem no mesmo contexto. Isto complicaria a didática da mensagem. Além do mais, pelo que vemos na Bíblia, o resto ou remanescente representa na história um pequeno grupo que permaneceu fiel quando uma grande maioria apostatou dos princípios de Deus. Logo, será que alguma coisa aconteceu à mulher? Se sim, o que seria? A coisa fica ainda mais complicada quando lemos o que se segue. Preste atenção. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Apocalipse 12, verso 18. Algumas Bíblias trazem, e eu, João, me pus em pé sobre a areia do mar. Mas o correto aqui, de acordo com o grego, é, e o dragão se pôs em pé na areia do mar. Ele estava frustrado por não conseguir perseguir a mulher no deserto, então ele fica na beira do mar e aguarda. Mas aguarda o quê? Vamos ver na Bíblia? Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Apocalipse 13, 1 a 4. Nós devemos entender, ou pelo menos assinalar, que a imagem de João no Apocalipse reúne numa besta, num animal, as características dos 4 animais de Daniel. A primeira besta desse capítulo é descrita como um leopardo, com patas de urso e boca de leão. E ela mesma é um animal terrível e espantoso. Isso significa que, para João, o Império Romano era tão diabólico e tremendo que ele reunia em si os horrores de todos os impérios que o antecederam. Era como se fosse a soma de todo o mal. Agora eu gostaria de mostrar aqui no quadro para você algumas comparações entre a besta e o dragão que me chamam a atenção. Vamos ver aqui. É esse quadro aqui que eu quero mostrar para você. Nós temos de um lado o dragão e do outro a besta. O dragão é referido no capítulo 12 e a besta no capítulo 13. Preste atenção nos detalhes. O dragão tem 7 cabeças, 7 coroas e 10 chifres. A besta, por sua vez, tem 7 cabeças, como o dragão, 10 coroas e 10 chifres. A diferença é que no caso do dragão, as coroas estão sobre as 7 cabeças. No caso da besta, as coroas estão sobre os chifres. Depois eu vou explicar o porquê disso. Em segundo lugar, o dragão tem uma autoridade própria, Apocalipse 12, verso 4. Já a besta não, ela recebe a autoridade do dragão. O dragão dá a sua autoridade à besta. Mas, contrário a isto, na última parte nós vemos que o dragão não tem autoridade para perseguir a mulher no deserto. Apocalipse 12, verso 4. Depois, em outros programas, eu vou explicar para você esse período de tempo em que a mulher permaneceria no deserto, que são mais ou menos 3 anos e meio, segundo diz a Bíblia. Depois vou explicar qual o sentido desses 3 anos e meio, ou 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é a mesma coisa. E lá diz que a mulher ficaria no deserto, protegida por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora do alcance do dragão, fora do alcance da serpente. Porém, quando você vai na descrição da besta, lá diz que ela tem autoridade para agir 42 meses contra o povo santo
e prevalecer contra eles. Então ela consegue agir no tempo em que o dragão não podia agir. Esses detalhes vão nos ajudar muito a entender a identidade de cada um desses elementos. Vamos então refazer os passos da problemática, ok? A mulher foge para o deserto e alguma coisa lhe acontece, pois apenas um restante dos seus descendentes permanece fiel aos mandamentos de Cristo. O dragão, frustrado, convoca então a besta que sobe do mar. Ele fica no mar esperando a besta e ele investe a besta de todo o poder e autoridade que ele mesmo possuía. Feito isto, dá-se a entender que ele envia a besta ao deserto atrás da mulher, pois a besta poderia agir durante os 42 meses de reclusão da mulher. Esse quadro levanta algumas perguntas. O dragão, através da besta do mar, conseguiu ou não alcançar a mulher em fuga? Os planos de Deus eram originalmente que o deserto fosse um período de proteção para a mulher. Então, o que aconteceu para que a besta receba autoridade para agir durante aquele período? Teria Deus falhado? E, segundo, por que o inimigo vai perseguir a mulher, mas tem uma ira contra os seus descendentes? O que aconteceu então com a mulher que agora a ira voltou-se para os descendentes dela? De modo intrigante, o Apocalipse encerra a unidade sem responder a esta óbvia pergunta. Fica no ar a dúvida do que aconteceu à mulher no deserto. Ela conseguiu escapar da besta ou tornou-se presa fácil? Os capítulos seguintes falam de outra besta, de anjos com mensagem de advertência, juízos que caem sobre a humanidade, outras coisas afim. Porém, ela não fala mais sobre a fuga da mulher para o deserto, o que aconteceu com a besta que estava em seu encalço, enfim, qual o desfecho dessa saga. João só voltará a falar desses detalhes no capítulo 17, e eu quero ler para você a partir do verso 1. Preste atenção. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e disse-me: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito para um deserto. O quadro aqui é claro e impressionante. O anjo chama João para ver o julgamento da prostituta e o leva a um deserto. O mesmo lugar onde teríamos deixado anteriormente a besta e a mulher em fuga. Talvez agora possamos saber o que aconteceu com ela. A alusão a uma prostituta que se assenta sobre muitas águas parece retirada da profecia de Jeremias sobre a queda de Babilônia. A Babilônia que era confortável sobre as águas do rio Eufrates. Eu vou ler para você. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim, à medida da tua avareza. Jeremias 51, verso 13. Que esta prostituta será chamada de Babilônia na continuação do texto, é claro, e que Babilônia tornou-se também um codinome para Roma, não parece ser difícil de entender. Quanto às águas, bem, no caso de Babilônia histórica, esta afirmação é fiel e real com relação à cidade. O rio Eufrates atravessava a cidade. Esta, por outro lado, era o centro de um sistema de irrigação que cobriam uma superfície muito extensa. Na antiguidade, a maneira mais exata de descrever a Babilônia seria dizendo a cidade que se assenta sobre muitas águas. Quando essa expressão é retirada do contexto original da Babilônia e aplicada para descrever Roma, aí ela deixa de ser precisa. Porém, mais adiante, no verso 15, João percebe o problema e dá para as águas uma nova interpretação simbólica. Nesse caso do Apocalipse, as águas seriam povos, nações, línguas que Roma governa. Essa expressão, por sua vez, também tem origem no Antigo Testamento. Quer ver? Quando Isaías antecipa a invasão de Israel pela Assíria, ele diz assim: o Senhor fará vir sobre ela as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegando até o pescoço, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra. Isaías 8, 7 e 8. Jeremias também usa a mesma imagem para anunciar uma invasão. Jeremias 47, verso 2.
A imagem de uma nação como inundação de marés de água está à mão para que João tome emprestada e aplique a Roma, de um modo que ele possa reinterpretar a antiga definição de Babilônia, cidade sentada sobre muitas águas, ainda que esta não significava que era transferida a outra, a capital imperial, a Roma poderosa dos dias de João. Mas quando João é levado em espírito ao deserto, ele vê algo que o assusta. Eu vou continuar a ler para você o capítulo. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Começando de trás para frente, por que será que João ficou admirado quando viu aquela mulher? E note que, diferente da versão que eu li, João não ficou muito admirado. O texto grego traz um pleonasmo proposital. Lá diz: fiquei admirado com grande admiração ou espantado com grande espanto. Raciocine comigo. João já tinha visto a batalha de Miguel e o dragão. Já tinha visto a besta que surge do mar, o trono de Deus e do Cordeiro. O que ele vira agora que era tão chocante a ponto de causar um espanto admirável? E tem mais. O espanto de João também não se justifica se for apenas sobre a Roma pagã, pois não poderia ser surpresa para ele que uma cidade pagã perseguisse os cristãos, uma vez que ele mesmo tinha sofrido a perseguição sob Nero e agora sob Domiciano. Deveria haver então alguma coisa a mais que lhe causasse tamanho espanto. Vamos estudar um pouco mais o contexto da época para entender esta passagem de João e a sua reação. A prostituição na Roma antiga era legal e licenciada. Mesmo os nobres eram livres para envolver com prostitutas de ambos os sexos sem incorrer em desaprovação moral, desde, é claro, que demonstrassem autocontrole e moderação. Ao mesmo tempo, as próprias prostitutas eram consideradas estranhamente vergonhosas. A maioria delas eram escravas ou ex-escravas e, se fossem livres de nascimento, relegadas às mais infames condições, totalmente desprovidas de posição ou segurança social. Uma lei de Augusto permitia que mulheres culpadas de adultério pudessem ser condenadas à prostituição forçada em bordéis. Agora veja que contraste. A literatura romana faz referência frequente à prostituta, mas num tom até de status. Historiadores como Tito Livio e Tácito mencionam prostitutas que adquiriram alto grau de respeitabilidade no meio de comportamento patriótico, porque elas eram obedientes à lei e faziam o papel de representar bem Roma. Já pensou? Nisto, havia 2 palavras em grego para distinguir 2 classes de prostituta: as prostitutas de rua ou de bordel e aquelas que eram cortesãs e tinham mais status na sociedade. A primeira era chamada de pornê, de onde vem a palavra porneia. A segunda de hetaira. A primeira era prostituta de rua, pobre. A maior parte delas eram escravas. Já a segunda era uma cortesã da alta sociedade. A prostituta do Apocalipse é do tipo pornê, tanto que ela tem uma inscrição na testa, que não era de maneira alguma um sinal de respeito. Eu já falei em um programa anterior sobre o uso de tatuagens na antiguidade e como elas eram impostas e geralmente na testa, que era o lugar mais humilhante do corpo, eram colocadas para escrever algum tipo de pena, de crime. Poderia ser, por exemplo, uma frase completa do castigo, tatuagens do tipo: esse é um escravo fugitivo, pare-me, leve-me para o meu dono. Coisas assim eram tatuadas na testa daqueles que eram condenados socialmente. Mas veja que aquela prostituta da visão de João, ela vestia-se de púrpura. Curioso, ela levava pérolas preciosas recebidas de seus amantes. Era uma prostituta de rua, mas que tinha o comportamento de uma cortesã. Era comum em Roma que as prostitutas se vestissem diferente dos demais cidadãos. Em um local perto de Pompeia, encontraram uma pulseira de ouro no corpo de uma mulher de 30 anos com a inscrição: o mestre de sua própria escrava.
Esta pulseira é um lembrete de que nem todas as prostitutas eram tratadas da mesma forma. Aliás, várias pinturas em Pompeia mostram prostitutas completamente nuas ou às vezes com correntes de ouro, joias. E isto nos dá uma ideia de como seria o contexto daquela mulher de Apocalipse capítulo 17. Nisto, eu tenho duas formas de interpretar essa mulher. Muitos comentaristas, talvez a maioria, acentuam o contraste entre a mulher do capítulo 12, que foge para o deserto, e a mulher do capítulo 17, e veem em ambas duas mulheres distintas, uma representando a igreja fiel, a outra a igreja infiel. Contudo, uma variação, eu diria, audaciosa deste entendimento seria aquela de imaginar que não se tratariam de duas mulheres, mas da mesma em situações diferentes, fiel e adúltera. Embora no final das contas o simbolismo vai permanecer o mesmo, uma igreja fiel e outra apóstata. Mas o quadro fica mais dramático se entendermos como sendo a mesma mulher. Afinal de contas, a primeira condição para morrer é estar vivo. A primeira condição para se salvar é estar perdido. E a primeira condição para ser um apóstata é ter sido fiel. Não existe, à luz da Bíblia, um budismo apóstata, um hinduísmo apóstata. Esta é uma triste condição que só pode ser dada a Israel ou à igreja que foram um dia fiéis. E se assim for, muita coisa fica respondida. Aí nós entendemos primeiramente a razão do espanto de João. O porquê do diabo ter vindo destruir a igreja, mas de repente ter voltado o seu olhar para o que sobrou da descendência dela. Também entendemos por que o período do deserto, que era para ser um tempo de proteção contra a autoridade do dragão, acaba se tornando um lugar onde a besta pode agir, porque as promessas de Deus são condicionadas à obediência. Parece que o povo falhou em sua fidelidade e assim Deus não pôde cumprir com aquela proteção como ele gostaria de cumprir. Esse quadro de infidelidade é muito claro no Antigo Testamento em relação a Israel. Israel era o povo eleito do Senhor. E Isaías já lamentava acerca de Jerusalém com palavras muito duras. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escória. O teu vinho se misturou com águas. Isaías 1, 21 e 22. O paralelo com Apocalipse 17 vai ficar mais forte ainda se, além de Isaías, nós lermos atentamente o livro de Jeremias. Preste atenção. Em Jeremias 2, 33 e 34 e Jeremias 3, 1 a 11, encontramos a origem desta passagem. Judá é uma prostituta. Jeremias 2, verso 20, Jeremias 3, 1 e 8. Judá está com um sinal na testa, Jeremias 3, verso 3. Um sinal que causa transgressão em outros, Jeremias 2, 33. Aliás, podemos comparar isto com a expressão mãe das prostitutas que aparece no Apocalipse. É nela, em cuja saia se acha o sangue das almas dos pobres inocentes, Jeremias 2, 34. Ela está vestida de carmesim, Jeremias 4, verso 30, e ornamentos de ouro, seus amantes a desprezarão, Jeremias 4, verso 30, e buscarão a sua vida. Assim como foi declarado que em Judá foi encontrado o sangue dos pobres e inocentes, em Apocalipse 17 também nos é dito que a parte infiel da igreja se torna culpada do sangue dos santos. O motivo está na inscrição dela. A prostituta é absolutamente identificada com a Babilônia. Nenhuma distinção de culpa pode ser permitida entre o mundo abertamente hostil e o cristão infiel. Que não é comigo, declarou Jesus, é contra mim. Mateus 12, verso 20. A descrição embriagada com sangue, etc., é semelhante à Babilônia em Apocalipse 18, verso 2 e também em Jeremias 51, verso 7. Anote essas passagens depois e leia com calma na sua casa. Agora, veja que interessante. Por que o julgamento daquela que traiu a Cristo é visto no deserto? Talvez a resposta também esteja no Antigo Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, Deus nos diz: eu te coloquei no deserto para saber o que havia em teu coração. Mais uma vez, Deus pediu ao profeta Oséias que também demonstrasse numa atitude ousada
o que o povo eleito estava fazendo contra a Santa Aliança e contra Deus, que estava tentando salvá-los. Oséias se casou com uma mulher infiel chamada Gomer e a tratou como princesa, mesmo que ela merecesse o repúdio. Quando lhe questionaram por que ele fazia isto, o profeta respondia: porque é assim que o Senhor tem tratado vocês, apesar das traições constantes que vocês fazem contra a aliança. Veja o apelo de amor que Deus faz ao seu povo através das palavras do profeta. Apesar de tudo, decidi trazê-la para mim e vou levá-la para o deserto e lá, a sós, falarei ao seu coração. Oséias 2, verso 14. Isso me faz pensar que, a princípio, levar a mulher para o deserto e fazer ali o julgamento dela era mais um dos muitos atos de amor de Deus, não querendo que seus filhos pereçam. O seu julgamento é uma tentativa de resgatá-la apesar de tudo. Mas ela preferiu se fazer Babilônia, se tornar a mãe das meretrizes. Veja que triste o que temos em algumas partes de Ezequiel, capítulo 16. Perceba a tristeza nas palavras de Deus e veja como se parece com a história contrastante da mulher vestida de sol em Apocalipse 12 e a mulher vestida de púrpura em Apocalipse 17. Eu vou ler para você. E te pus um pendente na testa e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada e o teu vestido foi de linho fino. E foste formosa em extremo e foste próspera até chegares à realeza. E correu de ti a tua fama entre os gentios por causa da tua formosura, pois era perfeita. Por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama e prostituías-te a todo o que passava para seres dele. E tomaste dos teus vestidos as tuas joias de enfeite que te dei do meu ouro e da minha prata. E fizeste imagens de homens e te prostituíste com elas. E mataste a meus filhos, e em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade. Alargaste os teus pés a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, também te prostituíste com os filhos da Assíria. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até Caldeia, e nem ainda com isto te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, obras de uma meretriz imperiosa. Eu sei que essas expressões podem soar estranhas ao ouvido moderno, podem ser até desagradáveis, mas o simbolismo que encerram é muito significativo. O apelo de Deus é muito claro, mas será que o povo de Deus ouvirá? Como se deu na história essa grande apostasia? Que lição tiramos de tudo isso? Semana que vem, no Evidências.